punheteiro de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Tô sem chapéu. Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje, vamos falar de assuntos polêmicos, como sempre, não é mesmo? Fico feliz que vocês estão gostando do conteúdo que estou produzindo. Peço engajamento, como sempre. Antes de mais nada, deixa like, curta, comenta, compartilha. Manda para conhecido, para desconhecido, manda para geral esses vídeos, porque vai ajudar bastante o canal a crescer, beleza? Então gosta de tema oculto, gosta de história de terror e tudo mais, tá no lugar certo. Só que aqui tem um diferencial. As histórias não são contos inventados pela cabeça de quem conta. São experiências vividas. E é disso que nós vamos falar hoje. Mais um caos. Bom, hoje vamos falar sobre exorcismos, né? Não na experiência de alguém teórico, mas a partir do ponto de vista de alguém que viveu. Euzinho que vos falo. Bom, eu, para quem não sabe, fui monge por 6 anos da minha vida, e nestes 6 anos eu pude ser aprendiz, né? Estudar exorcismos e tudo mais, por diversos países e regiões que eu passei. Eu sei que isso vai gerar um tema, que poderíamos abordá-lo somente em exorcismo, porque hoje o foco é um caos de exorcismo, mas não dá para falar do tema sem introdução. Convém saber, né, que exorcismo não existe só na Igreja Católica ou Evangélica. Exorcismo é um ritual tradicional das diversas religiões por todo o orbe, né, por todo o globo. E bom, o que é um ritual de exorcismo? Nada mais do que um ritual para banir a presença negativa que obsessiona alguém. Tem vezes na vida que obsessores tomam conta da pessoa, impedindo ela de viver, de agir, até possuir ela. E qual que é o objetivo desse obsessor? Pela minha experiência em diversos casos de exorcismo que pude participar, vai desde ele está me devendo, é o mais comum, ele fez merda, está me devendo, pediu minha ajuda e não me pagou, até os mais inexplicáveis. Permissão de Deus, né? Para mostrar ao mundo que existimos, e diversos casos parecidos com esses que você não consegue explicar, né? Mas bom, o que eu trouxe hoje para vocês é um caso em particular de um exorcismo lá na Bolívia que eu pude participar, né? Na Bolívia é um lugar bem pagão, né? E quando pagãos se metem com igreja e dá um choque de egrégora muito maluco, né, acaba acontecendo coisas não muito interessantes. E bom, foi o que aconteceu com um jovem de 15 para 16 anos, eu acho. Lá, né, nós pregávamos um retiro, né, em toda a comunidade que eu participava, chamado Resgata-me, que é um retiro de cura, de conversão, que buscava converter o povo para a igreja, né, aonde tinha um momento muito forte de oração de libertação, que muitas vezes terminava em exorcismos reais. Sim. E bom, tinha um menino lá que já tinha uma fama meio assim de possuído, que todo mundo já falou, ó, fica atento, né? E quem ministrava o momento de libertação sempre era um dos frades que tinha esse contato mais próximo com a mediunidade, com exorcismos, com libertação de espíritos obsessores. E quem estava morando na Bolívia na época? Eu. Quem teve que fazer esse momento de oração lá? Eu. E bom, estou lá. A gente tinha em vez da vara, né, nós tínhamos uma cruz de mão. Era literalmente uma cruz feita de madeira, toda trabalhada ritualisticamente, da mesma forma que uma vara. Então era uma vara mágica em formato de cruz, né? E, erguendo lá a minha cruz, comecei a rezar no povo, rezar pelo povo, e fazer todo aquele escarcéu da renovação carismática, que a gente fazia também, né? E o menino me cai. Pum, gritando. 30 mil vozes saindo do menino. Uma gritaria danada, todo mundo ficou um pouco assustado, mas nesses casos nós somos orientados a fazer o quê? Remover a pessoa dali para não roubar a atenção, né, do momento de libertação que está acontecendo e que o foco continue no ritual como está prescrito. Porque segundo, né, o que entende-se desses momentos, o que o demônio ou os espíritos obsessores querem é sacar a atenção e até paralisar esse momento forte de libertação de energias densas. E bom, tentaram segurar esse menino, levar esse menino para a capela, né? E eu tive que continuar ministrando, né? Não pude participar da oração de exorcismo em si,
porque eu tive que continuar ministrando o retiro, né, que eu estava fazendo o meu momento de libertação ali. E o que aconteceu? Chegaram até mim os frades desesperados, né, perguntando: e agora o que a gente faz? Agora o que a gente faz? Ninguém consegue segurar o menino tá incontrolável, mesmo na capela, mesmo diante de imagem sacra, de água benta, de tudo mais, nada segura esse menino. Eu pensei, bom, então alguém assume aqui e eu vou lá tentar resolver. E aí, foi o que aconteceu, né? Outro frade veio me substituir e lá vai eu pra capela, atrás do menino possuído. Cheguei lá, o menino tava pendurado na parede, que nem uma aranha. Exatamente que nem uma aranha. Tipo filme de exorcismo mesmo, não tinha diferença nenhuma. Ele tava pendurado na parede, de perna e braço, né? Quase no teto. Tinha uns 3 metros, acho, a parede. Ele tava lá pra cima, bem no canto. Pendurado. Sim, eu sei que é difícil de acreditar, tá bom? Não tô pedindo que vocês acreditem. Se vocês estão aqui, é porque querem ou porque tem alguma confiança no que eu falo. Bom, e ele tava lá e acontece que pendurado ali, ninguém conseguia chegar nele, né? Não tinha como tacar uma imagem na cabeça do menino, porque a gente não queria machucar o menino. Aí, começamos, tinha um frade que era exorcista mesmo, né? Ele começou a fazer o ritual romano. Só que aí tem um problema. O ritual romano, ele só é autorizado a ser realizado por um bispo, para um sacerdote devidamente instruído, e não que esse frade não era, porque ele era. Mas tem que ter um laudo psiquiátrico, é todo um rolê para fazer um exorcismo dentro de uma igreja católica, um exorcismo romano mesmo, um ritual, né? Ali a gente estava numa oração de libertação para tentar tirar o obsessor do menino. E bom, o menino pendurado lá, o frade começou a recitar a oração de exorcismo dele, o menino caiu. Lá vai a gente tentar segurar o menino. Eu juro pra vocês, estávamos eu, e bom, vocês podem ver, eu sou gordo e grande, e por mais que eu era mais magrinho quando eu morava na Bolívia, né, eu era bem mais magro, mas mesmo assim, sempre fui robusto, né, de corpo. E tinha uns outros 3 frades comigo, todos tentando segurar, prensar esse menino de qualquer jeito, sabe, deitando praticamente em cima dele pra fazer peso, e o menino erguia a gente do chão. Sim, era um menino de 15 para 16 anos, magrinho, raquítico, e ele conseguia erguer a gente. Isso é muito comum em casos de exorcismo. Inclusive, já aproveitando esse vídeo... Aproveitando esse vídeo? Ou faço outro? Não, vou aproveitar esse vídeo, depois a gente faz outro e retoma isso. Mas bom, aproveitando esse vídeo, para falar para vocês que existem alguns sintomas que a gente detecta de que uma pessoa está possuída de verdade. O primeiro deles é super força. Né? Claro que em casos patológicos isso também pode acontecer, né? Em surtos psicóticos, sabemos que isso pode acontecer também. Mas uma das primeiras evidências é essa. Segunda evidência, fala idiomas estranhos. Esse menino, o frade começou a fazer o exorcismo em latim, né? O exorcismo romano é feito em latim, na maioria das vezes, e o menino começou a responder em latim. Um menino de 16 anos, da Bolívia, do interior, que mal sabia, né, falar o próprio idioma boliviano, espanhol ali, falava mais os idiomas locais de onde ele vinha, do interior, né? Porque, pra quem não sabe, Bolívia é multiplural, né? Não tem mais de 20 idiomas em um único país. Mas esse menino estava falando em latim. Como? Não sabemos. E acontece que esse menino estava falando em latim, segundo sinal. Terceiro sinal, sabe coisas ocultas da vida das pessoas, que não teria como ele saber de outra forma. Ele olhou para os frades e começou a falar: olha, você tá fazendo isso, 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 como que você quer me exorcizar? Ia debochar. Porque aí começou um diálogo, né? E exorcizando, e os frades, ai meu Deus, e agora vai falar meus pecados. Todo mundo começou a ficar com medo. Uns 3 frades saíram da capela, resumindo, ficou só eu e o outro frade, e o menino andando que nem cobra. Nesse momento ele começou a rastejar que nem cobra ao redor. E falou meus pecados, falou os pecados do frade, foi uma besteiraiada, né? Falou todas as coisas ruins que a gente fazia, que já tinha feito, falou da minha infância, falou tudo, falou. E bom, terceiro sinal, já era um indício forte de que ali tinha uma possessão mesmo, né? E, por último, um quarto indício é realizar coisas sobrenaturais de uma forma que não se consegue explicar, né? Então, por exemplo, esse menino subiu na parede, esse menino, a gente começou a rezar por ele quando o exorcismo começou a fazer efeito, e é aí que eu queria trazer esse relato, porque poderia ser só mais um relato de exorcismo como qualquer outro, que a maioria termina nisso, né? Super força, falar coisas estranhas, idiomas que não conhece, tudo mais, e termina aí, né? Esse não. A entidade, a gente não descobriu o nome da entidade, tá? Porque a gente não conseguiu concluir esse exorcismo. Esse é um caso de um exorcismo não concluído que eu estou contando pra vocês.
Ao menos não concluído na minha presença, né? Pode ter sido concluído com outros padres, enfim, mas que eu estava presente, não. E bom, estávamos orando, eu e o outro frade, por esse menino, ele rastejando que nem cobra dentro da capela, onde estava o sacramento, né? O Jesus lá, no Santíssimo Sacramento da missa e tal, que é a presença mais forte de energia de um católico, né? Diante daquela energia ali, tudo treme, segundo os católicos, né? E bom, tava lá, rodeando, que nem serpente, a gente rezava, e aquele menino se rastejava no chão que nem bicho, e subia nas paredes, fazia tudo pra deixar a gente com medo. Só que eu e o frade já éramos acostumados, pra gente, ok, né? E aí o que aconteceu? Esse menino tava, né, na parede, andando, devagar, né? Não era rápido que nem no filme de terror, mas ele andava devagar na parede. Ele deu um pulo da parede pro chão, parecia um sapo, né? Parou assim, com as duas mãos na frente, como se fosse um sapo, imitando o movimento de um sapo mesmo, sabe? E ficou ali agachado, que nem um sapo, olhando fixamente pra nós. Esse menino começou a suar. Suar. E o frade fazendo exorcismo, o frade lançando exorcismo. Esse menino suou tanto que ele ficou com a roupa toda molhada. E esse suor começou a gente viu que estava cristalizado, né? Tinha alguma coisa estranha naquele suor. E tinha saindo do menino, da pele do menino, pequenos fragmentos minúsculos de vidro, como se fosse areia. Só que cortava, era vidro, porque eu fui secar o rosto do menino numa hora, quando estava um pouco mais fraca a energia ali. E quando eu fui secar, eu passei assim a mão e cortou os meus dedos. Então sim, era vidro. E tipo, quê? O menino tava suando vidro na minha frente. Eu vi o menino suando vidro. E bom, foi isso. Aí a energia ficou mais fraca, a gente conseguiu dominar a energia densa que estava ali, o frade continuou com o exorcismo, e eu continuei com a cruz, tentando segurar o menino de qualquer jeito, quase apanhando, quase uma surra ali com o Satanás, né? E, bom, o menino perdeu a energia. Quando o menino entrou em uma espécie de desmaio, né? Que a gente fala de uma espécie de repouso, de um descanso, uma espécie de projeção astral católica. E o menino entrou em descanso ali, né? Em repouso. E quando a gente menos esperava, a gente já tinha soltado ele, né? Abrimos a porta da capela. Foi eu abrir a porta da capela para chamar os outros frades, o menino saiu correndo, em disparada. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, o frade também ficou sem saber o que fazer. Lá vai os frades. Era uma escola, esse retiro era celebrado numa escola, tá? A gente alugava uma escola e dentro dessa escola era celebrado o retiro. O menino saiu correndo. Correndo. Como que eu faço vocês acreditar nisso? Eu não sei porque que eu conto esses relatos, porque eu fico fazendo vocês querer que vocês acreditem no que eu tô falando, sabe? E o menino, ele... Aqui tá um muro, né? Muro de escola, porque a gente já estudou em escola pública, sabe que tem uns muros altos, né? Pra o povo não cabular. E uns arame, né? Umas cercas de arame, assim. O menino fez assim, tava correndo. Imagina que ele tá vindo correndo aqui, tá? O dedo é o menino. Tava correndo. Aqui tem um muro alto, tipo, muito alto, impossível de você pular o muro de um salto, né? E o menino correu e pum, correu. Ele simplesmente foi embora, correndo, possuído, no meio do altiplano boliviano. Ufa. Quer saber como termina a história? A gente ficou desesperado, saíram os freios, porque ele era menor de idade, né? Imagina. Saíram os freios, tudo, rondamos, tinha a comunidade de leigo, né? Que era o pessoal que acompanhava a gente. Saímos todo mundo junto, todo mundo de carro, com tudo que tinha, atrás desse menino, e chamamos a polícia, e nada, ninguém sabia aonde esse menino estava. Nós chamamos a polícia não fez nada, porque tem que esperar 24 horas de desaparecido e tal. Mas tivemos que avisar os pais dele que ele tinha sumido. E os pais foram pro colégio desesperados. O que vocês estão fazendo com meu filho? Isso ia dar um BO imenso. A gente fez oração na capela a noite inteira pra esse menino aparecer. Inclusive, tem mais um mini caos dentro deste caos, que os freios praticavam uma espécie de projeção, né? Que era esse entrar em descanso. Quando o corpo entrava em descanso, a alma saía e projetava mesmo, né? E uma das irmãs, na época, né? Ela estava rezando conosco para que esse menino aparecesse, pelo amor de Deus, né? E ela entrou nesse repouso, nesse descanso, né? Quando ela entrou nesse descanso, ela
segundo o que ela diz, né, ela foi até onde estava o menino e conseguiu tirar o menino da possessão, do estado de transe. E disse pra gente ficar tranquilo que o menino ia voltar. Mas ninguém acreditou na minha irmã, estava todo mundo desesperado, né? Falou, tá, a minha irmã teve uma visão, caiu aí madura, teve uma visão, a gente vai acreditar nisso que ela tá falando. Bom, não tive mais o que fazer, a gente chegou num nível de exaustão, assim, foi horrível. Fomos dormir, desesperados, né? Quando acordamos, é aqui que eu fico todo arrepiado. Quando nós acordamos, o menino estava onde? Sim, ele estava no dormitório, dormindo, na cama dele. Cama não, né? Colchão, porque a gente colocava colchões ali. Se eu sei explicar isso? Não sei, porque a gente ficou fazendo turnos a noite inteira para ver se esse menino aparecia. A gente rondou o bairro inteiro, a escola inteira, reviramos tudo que vocês podem imaginar. E o menino não estava em lugar nenhum. E acontece que esse menino apareceu dormindo na cama dele, que ele não estava, porque a gente foi primeiro lugar que a gente foi ver, né? E ele estava lá, acordou normal, como se nada tivesse acontecido, ele não lembrava de nada, a gente perguntou, né, se ele lembrava de alguma coisa, ele falou, não lembro de nada. Os pais levaram ele embora, obviamente, muito nervosos com toda a situação. Nem os pais souberam explicar, levaram ele embora. Os pais não eram católicos, né, eram pagãos lá que a gente estava na Pachamama e tal, e levaram o menino embora. Nunca mais vimos o menino. Eu sei que é um caos um tanto quanto triste, porque sabe lá se esse menino foi liberto, se a irmã em projeção libertou o menino mesmo ou não, né? O que sabemos é que não houve um acompanhamento. E exorcismos na Igreja Católica são feitos de acompanhamentos, né? São várias sessões. Não se resolve um caso de exorcismo em uma única sessão, em um único ritual, né? E até hoje eu me pergunto, onde de acha estará esse menino? Porque ele apareceu, né? Tá bem, aparentemente estava bem, ele só estava com uma aparência debilitada de quem estava muito cansado. E ele falou para nós que ele estava cansado, mas ele não sabia dizer o porquê. Ele só lembrava de que a gente estava num momento de oração, ele fechou os olhos e quando ele acordou, ele estava dormindo, muito cansado. E bom, gente, é isso. Esse foi o caso de hoje. Vocês queriam um caso de exorcismo e tal. Tá aí, os causos de exorcismo pra mim é muito mais difícil de contar pro povo acreditar, né? Pro povo ocultista, sobretudo, acreditar, do que os causos de experiência com Daimon, com anjo, que é tudo do nosso meio, né? Mas é isso. Não sei, o Daimon não deu o nome dele, né? Nós fizemos, horas ali tentando tirar o nome do Daimon, porque se ele dá o nome, né? O Daimon, a entidade, o espírito, sei lá, se ele dá o nome, ele enfraquece. E ele não deu o nome. E por ele não ter dado o nome, até hoje não sei que espírito era. Sei que, né, pelo comportamento e pelo que causou no menino, era algum chefe de hierarquia de alguma forma. Ah, como você afirma isso? Pela experiência, né? Espíritos obsessores, quando possuem pessoas, existem graus de manifestação que eles conseguem atingir no nosso plano, né? Usando o corpo daquela pessoa. Quando chega num caso extremo, onde a pessoa começa a suar vidro, subir nas paredes, fazer umas coisas assim, você pode ter certeza que ele não é um espíritozinho obsessor qualquer. Um espírito obsessor qualquer, o máximo que ele vai conseguir é ter ali uma força sobrenatural, falar um pouco da vida dos outros, coisas desconhecidas, né? Falar mal dos outros. É isso, termina aí. Às vezes, se ele tiver um pouquinho mais de hierarquia ali, de grau, de densidade, ele consegue pronunciar idiomas estranhos que a pessoa não conhece e tudo mais. Mas, quando passa disso, você pode ter certeza que a coisa é pesada, a coisa é intensa, e só vai conseguir resolver isso após rituais e rituais e rituais e rituais e rituais e rituais, né? Casos de exorcismo a gente acompanhava no mínimo de 3 a 6 meses, não é um processo rápido, né? Tem casos de libertação, casos menores? Tem, né? Que se liberta, que não precisa nem de um exorcismo, né? Que tem um obsessor, tem um espírito ali, mas é só encaminhar aquele espírito, mandar ele embora e já era, né? Agora, tem casos mais sérios que são os que os padres exorcistas tratam, que só vem até o padre exorcista depois de um laudo psiquiátrico. Esses sim são sérios, intensos e densos, onde qualquer espécie de fenômeno
sobrenatural, ou préternatural, né? Acontece de forma meio que instantânea durante uma manifestação de possessão dessas. Bom, gente, é isso. Tem diversos casos para contar. Se vocês curtirem, deixa um comentário aí, deixa o like, se inscreve, compartilha. Ó, esse vídeo não fala de macumba, hein? Não fala de tema de ocultismo, então você pode compartilhar. Você que é crente que tá aqui no canal, que tem vários que eu sei, que tem medo de compartilhar conteúdo ocultista e de magia, compartilha esse então, fala, ó, uma história de terror, uma história de um cara que viveu um exorcismo de verdade. Vê aí um relato, ajuda nós a crescer, eu sei que você consegue, beleza? Fiquem bem, se cuidem. Meu vídeo é politizado, não tenho por que negar, sou contra o Bolsonaro, sou contra o genocida, ele não. E tomem vacina e fiquem bem, e é isso, e é nóis, falou!